Olá pessoal, tudo bem? Sou então o professor Adriano Grande Marcelo, sou professor da Unisagrado e vou explicar um pouquinho para vocês sobre a minha linha de pesquisa, que é ecotoxicologia e saneamento ambiental. A maioria de vocês me conhece, né, por ser professor do curso, né, mas para o primeiro ano especialmente não me conhece, me apresentar, vou dar aula para vocês a partir de agora, vocês vão se livrar mais de mim. Minha formação, sou biólogo, formado pela Unesp de São Vicente, lá onde a gente tem habilitação em Biologia Marinha e Gerenciamento Costeiro, onde eu trabalhei no começo com educação ambiental e depois trabalhei com monitoramento de comunidades bentônicas, marinhas e de rios, onde eu fiz meu TCC, meus TCCs. E participei de um projeto de um parque estadual, né, o plano de manejo de um parque estadual marinho, onde eu analisei a comunidade de macroinvertebrados bentônicos. Então, eu trabalhei com essa área. No mestrado e doutorado, eu fiz em Ecologia e Recursos Naturais na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, onde no mestrado eu trabalhei, já mudei totalmente, né, do que eu fiz na graduação, foi trabalhar com microalgas e bactérias. Então, trabalhei com tratamento de esgoto usando micro-organismos. E no doutorado eu fui trabalhar com metabolismo de micro-organismos, então a fisiologia deles, biofísica, bioquímica de microalgas, e também trabalhei com ecotoxicologia, né, de microalgas. E agora no pós-doutorado eu tenho trabalhado de novo, juntando tudo, então fazendo tratamento de esgoto em diferentes estratégias de engenharia e diferentes bioreatores, e com isso analisando toda a bioquímica dos micro-organismos, o metabolismo deles, a dinâmica de nutrientes, a biogeoquímica dentro do tratamento de esgoto, a diversidade de micro-organismos, bem como o teste de toxicidade, tudo bem? Então, vou mostrar um pouquinho do que seria a ecotoxicologia. A ecotoxicologia, ela é a área da toxicologia que se preocupa com o ambiente. Então, a toxicologia tem três áreas, a forense, a clínica e a ambiental. A toxicologia ambiental, ela vai ser chamada também de ecotoxicologia, onde nos preocupamos não só em ver como os compostos agem nos organismos vivos, no humano, como nos demais organismos vivos e quais os impactos disso na natureza, no ecossistema como um todo. Então, esse é o foco da ecotoxicologia, fazer testes com substâncias, com compostos, com metais, com o que for, e ver como que isso age no corpo, nos organismos vivos e no ambiente, se isso vai trazer algum problema ou não, tudo bem? E aí, lógico, para saber toxicologia, a gente tem que entender um pouco de bioquímica, da própria biologia, de fisiologia, biofísica, epidêmio, farmacologia, tem que entender de legislação para saber a quantidade que vai ter de poluente no ambiente, de genética, de química, de estatística. Então, ela é uma ciência bem ampla, tá? Ela foge só da biologia. Se a gente olhar aqui essa sequência de etapas da toxicologia, da ecotoxicologia, primeira etapa vem a emissão dos contaminantes. Então, a gente quer saber qual é a emissão, de onde eles vêm, se a fonte é pontual, se não é pontual. Depois, o destino e comportamento dos químicos. Ou seja, o contaminante ele foi para a atmosfera, para a hidrosfera, para a litosfera. A interação entre eles. Quais processos físicos, químicos e biológicos que interferem nesse contaminante? Por exemplo, o mercúrio, ao cair no ambiente, não acontece nada. Ele sozinho não é tóxico, o mercúrio metal, tá? Elementar. Porém, ele é metilado por micro-organismos, eles ganham o radical CH3, e a partir disso, tanto metilmercúrio quanto dimetilmercúrio é extremamente tóxico, e ele vai afetar a bainha de mielina dos neurônios. Então, aí é importante saber qual o comportamento dos contaminantes no ambiente e como eles vão entrar no organismo de qualquer ser vivo e como será processado ali dentro. Se a gente olhar, a ecotoxicologia, ela vai desde a parte bioquímica, você pode estudar a bioquímica da célula do organismo, as enzimas, a parte imunológica, a parte fisiológica, a parte histopatológica, você está trabalhando com um organismo multicelular, que nem animais, por exemplo, plantas também, humanos. A competência reprodutiva, então se afeta a reprodução, então para organismos aquáticos, para os organismos ambientais, é um problema, porque se interfere na reprodução, você vai afetar na estrutura da população e, consequentemente, da comunidade e do ecossistema. E com esses trabalhos em menores escalas, você extrapola para comunidades e ecossistema como um todo, porque é difícil trabalhar a toxicidade num ecossistema. Mas a gente vai trabalhando de pouquinho em pouquinho e a gente vai entendendo o todo. Esse outro gráfico ele explica bastante os níveis de organização de estudos em ecotoxicologia.
Então, a parte de suborganismo, então você pode estudar genética, né, a parte do DNA, se o contaminante ele vai interferir, sofre mutações, a parte bioquímica, então proteínas, carboidratos, lipídios, muda a composição, a própria fisiologia do organismo, a parte imunológica, histopatológica, sobrevivência, crescimento, fecundidade. E tem a parte de populações, comunidades e ecossistemas. Então, a produção, a abundância das populações, a população cresce, diminui, estabiliza. E a taxa de riqueza nas comunidades. Se você pega, por exemplo, um teste com água, você pega água com vários organismos e coloca contaminante, a diversidade aumenta, diminui, como que essa diversidade vai se comportar ao longo das gerações. E aqui o interessante também é para ver a escala de tempo. Então, o trabalho de genética e bioquímica é em minutos, horas até dias. Então, o trabalho, que nem que eu já fiz com algas de bioquímica, era em 72 horas eu já tinha resposta, porque são micro-organismos. Então, em 72 horas eu tinha 3 divisões. Então, já não era o mesmo organismo, já tinha 3 divisões, se tinha alguma consequência, já tinha ocorrido em 3 dias. Mas, se eu quero ver população, tem que ser anos, gerações, e por aí vai. Aqui só mostrando um trabalho que eu fiz no doutorado, que eu fiz um teste de toxicidade do cádmio, tá? Do elemento metal, né? O cádmio, na microalga chlorella sorociniana em 2 estratégias metabólicas. Na fotoautotrofia, ela realizando fotossíntese, e na mixotrofia, ou seja, quando o organismo ele faz fotossíntese e se alimenta ao mesmo tempo. Isso é mixotrofia, tá? E são raríssimos os trabalhos no mundo sobre esse tema. E eu fiz uma análise estatística diferente, eu fiz uma probabilidade de qual seria mais tóxico do que o outro. E foi provado que os micro-organismos em fotoautotrofia são muito mais sensíveis do que em mixotrofia, eles são mais resistentes. Especialmente porque o cádmio ele vai afetar, por exemplo, mitocôndria, cloroplasto. Então, se ele não realiza fotossíntese, ele pode se alimentar de carbono orgânico e continuar vivo. Só que isso quer dizer que o cádmio pode ser jogado no ambiente? Não, porque toda a estrutura metabólica, toda a bioquímica da alga mudou, então você poderia mudar toda a cadeia alimentar, certo? Outro trabalho, eu estudei nanopartículas de dióxido de titânio, também em fotoautotrofia e mixotrofia. E também foi provado que em mixotrofia as algas são mais resistentes aos contaminantes. E lembrando que no ambiente, especialmente tropical, os micro-organismos eles têm muito matéria orgânica no ambiente, então eles podem se alimentar fazendo a mixotrofia. Inclusive, também fiz um trabalho do metabolismo, que eu não estou falando aqui para vocês, mas eu fiz um mapa metabólico da mixotrofia nessa microalga chlorella sorociniana. Então, aqui, não estou dizendo que em mixotrofia ela foi mais resistente. Ela é mais resistente, mas eu posso jogar o contaminante no ambiente. Porque ela é mais resistente, sim. Mas toda a bioquímica muda. Se a quantidade de carboidratos, proteínas, lipídios alterou, vai mudar a bioenergética na cadeia alimentar. Lembrando que as microalgas são base da cadeia alimentar. Outro efeito é que a microalga ela aumenta o volume dela. E se ela aumenta o volume mais de 50 vezes, pensa, o zooplâncton que vai se alimentar da microalga, o alimento aumentou de tamanho, ele não consegue predar, então ele vai morrer de fome. Então você quebra toda a cadeia alimentar, certo? Ela é mais resistente ao contaminante, porém ela pode interferir totalmente na estrutura da cadeia alimentar e reduzir as populações, no efeito cascata de consumidor primário, secundário, terciário e assim sucessivamente. Tudo bem? Essa é a parte de toxicologia que eu fiz. E um estudo interessante de uns colegas meus da Unifesp e da Unesp de São Vicente foi, por incrível que pareça, encontraram cocaína na água do mar, ali em Santos. E fizeram testes com perna-perna, que é um mexilhão, e viram que a cocaína, nas concentrações encontradas no oceano, que são baixíssimas, que vem por esgoto, essa droga que se tornou um contaminante, ela afeta a bioquímica, a genética e a reprodução desse mexilhão perna-perna. Então, olha aí, um contaminante indo para no ambiente, certo? Dentro da área de saneamento, que um fala com o outro, só para a gente saber o que é saneamento, segundo a OMS, saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. Então, a gente tem o saneamento básico, tratamento de água, de esgoto, que o foco é a saúde humana. E o saneamento ambiental, que o enfoque é a saúde ambiental. E lembrando que se o ambiente está saudável, a população humana também estará.
Dentro de todos esses focos, o meu especial é trabalhar o esgoto. Tá? Eu olho pro esgoto, gente, parece loucura, mas eu acho a coisa mais fascinante do mundo. Ah, é nojento, é fedido e tal. Sim, tá cheio de doença. Só que eu tiro essa visão de saúde pública e penso na visão ecológica. Ali tem muitos processos bioquímicos, micro-organismos que tratam o esgoto. Todo aquele ciclo de nitrogênio, carbono, fósforo ocorrem aqui. Isso é extremamente importante pra gente. Porque se o tratamento de esgoto não é adequado e cai no rio, como geralmente é, isso causa eutrofização, que é o florescimento de algas, e pode matar toda a diversidade de seres vivos que tem ali. Inclusive, a outra palestra que tem sobre cianobactérias é muito interessante porque tem efeito desse nitrogênio e fósforo. Vai trazer muitos micro-organismos patogênicos e a qualidade da água, porque essa água que vai cair no rio vai ser a fonte de abastecimento de outra cidade, não vai ser de boa qualidade. Então, o tratamento de esgoto é extremamente fundamental. E dentro disso, no mestrado, eu trabalhei com o tratamento de efluente com microalgas. Então, fiz um tratamento aerado e não aerado e vi a diversidade de algas que crescia, a população, vi a bioquímica, as bactérias que cresciam. E ao longo do tempo, em 10 dias, foi provado que as algas trataram o esgoto, consumiram nitrogênio e fósforo, assim, cerca de 99%, consequentemente, reduz esse potencial de eutrofização no ambiente. Em 5 dias, não tínhamos mais bactérias patogênicas em concentrações para causar uma doença, ou seja, fazer um tratamento terciário com microalgas é fundamental. E detalhe, essa biomassa de microalgas pode ser usada para reflorestamento e até produção de biocombustível. Então, olha que fascinante, você trata o esgoto e produz biocombustível, né? Dinheiro público que não seria utilizado, poderia trazer um benefício para todo mundo. Dentro agora do meu pós-doutorado, eu tenho trabalhado a influência do metabolismo microbiano na remoção de nutrientes em efluente de tratamento secundário. Tanto em campo, né, usando flat panel, que são esses painéis fininhos, e o raceways, que são esses canais que tem essas pás que vão girando e causam movimento. E também faço testes em laboratório. Então aqui eu estou analisando quais microalgas tem, quais micro-organismos patogênicos tem, quais parasitas tem, tá bom? Agora estou tentando pensar em fungos, protozoários que cresçam aí também, ver toda a diversidade microbiana, porque é a interação entre eles que vai tratar o esgoto, que vai fazer esse esgoto ser tratado ou não. E essa biomassa de alga que cresce, eu posso usar para biofertilização, usar para fertilizantes em espécies de reflorestamento, posso usar para biocombustível, entre N outras coisas. Tem até pesquisas mostrando que essa biomassa pode misturar o asfalto, fazendo um asfalto mais maleável, tá? E, consequentemente, você trata o esgoto. Isso que é interessante. E também, dentro disso, vou analisar dentro do esgoto como essas microalgas vão lidar com alguns contaminantes que vêm junto com o esgoto, como, por exemplo, medicamentos, metais, né, pensando até em drogas, né, colocar ali junto com o esgoto e ver como que os micro-organismos vão lidar com isso. Eles vão continuar na mesma taxa de tratamento, eles vão tirar nitrogênio, eles vão tirar fósforo, porque a gente sabe que o esgoto hoje não tem só matéria orgânica de fezes ou resto alimentar, de que vem pela pia da cozinha. Tem muitas outras coisas, muito medicamento, porque as pessoas estão acostumadas com muito medicamento. Então, tomando medicamento em excesso, o nosso corpo não metaboliza e isso cai na rede de esgoto, que vai parar para os micro-organismos tratar. Inclusive, estou participando de um outro trabalho de uma amiga minha que está vendo como alguns medicamentos antidepressivos dentro do esgoto afetam as microalgas e as bactérias e se isso interfere no tratamento do esgoto. Porque às vezes você tem um mega tratamento maravilhoso de esgoto, mas o contaminante que vem junto, como um metal ou um antibiótico, isso reduz a diversidade dos micro-organismos, altera o metabolismo deles. E lembrando, qualquer movimento no metabolismo, qualquer alteração no metabolismo, na estrutura da comunidade microbiana, você altera a biogeoquímica. E é através da biogeoquímica, do nitrogênio, do fósforo e do carbono que se trata o esgoto. Tá bom, pessoal? Isso é só um pouquinho assim do que eu faço, é bastante coisa. Tem esse lado meio social, né? Porque o tratamento de esgoto é um benefício para a população, é uma forma de eu retornar para a população tudo que eles investiram em mim como pesquisador, tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, vocês sabem como entrar em contato comigo. Boa semaninha aí de meio ambiente e até a próxima. Tchau, tchau.